Boa noite, essa é a CNN Brasil, este é o WW. Brasil e Estados Unidos estão encaminhando conversas para negociar mais produtos para fora, para tirar mais produtos do tarifácio de 50% decretado por Donald Trump. Fala-se, entre outros, de carne e café. Mas, na política, no lado político disso, não há qualquer progresso. E é difícil acreditar que possa haver, enquanto for Trump o presidente lá e Lula o presidente aqui. Hoje, um dos ideólogos mais influentes na Casa Branca, Steve Bannon, resumiu a situação do ponto de vista americano. Abre aspas. Detestamos Lula e os marxistas e como estão governando o Brasil e esse tribunal ilegal de Alexandre de Moraes, fecha aspas, disse Bannon ao Financial Times. Em outras palavras, o tarifácio não é só para ajudar o clã Bolsonaro. Tem um claro componente de forçar mudança de regime no Brasil. Até aqui, os resultados colhidos por Trump e o clã Bolsonaro são o contrário do que pretendiam. Como era óbvio isso, menos para os cegos da política. Qualquer país que se encontra sob ataque de uma potência estrangeira, reage vindo para a própria bandeira. Nem importa o grau de popularidade, legitimidade do governo, dos tribunais, seus ministros, quantos são detestados. É um fenômeno tão velho quanto a política, chama-se espírito tribal. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Agora, faz parte da arrogância de movimentos populistas conduzidos por fortões como Trump acreditar que essas consagradas leis da política, digamos assim, não valem para eles. É um erro. Mas em Washington não é visto como tal, nem pela ala raiz do bolsonarismo. O perigo cresce quando os ideólogos acham que só faltou aplicar mais daquelas medidas que não trouxeram até agora o que eles queriam. Nessa edição, vamos olhar também como estão indo as conversas do lado comercial. Mas antes, vamos aos participantes da nossa roda nesse momento. Quero agradecer aqui a Rafael Cortez. Muito obrigado, Rafael Cortez. Ele é sócio da Tendências Consultoria, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. E boa noite, Rafael. Boa noite, William. Boa noite, Thaís. Meus colegas, Lorival Santana, boa noite para você em Washington, Daniel Hittner em Brasília, Thaís, querida, aqui comigo na bancada em São Paulo. O presidente Lula acabou de receber no Alvorada, terminou agora há instantes, a reunião com ministros e também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ministros do Supremo, para discutir o que se fazer diante do que os Estados Unidos fizeram, especialmente no caso dessa reunião em relação a Alexandre de Moraes. Nossa repórter Luciana Amaral está lá na residência oficial da presidência com mais informações dessa reunião que terminou há instantes. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. É isso mesmo, acabou então essa reunião agora há pouco, há cerca de 10 minutos, uma reunião que foi até relativamente extensa, começou por volta das 8 horas da noite aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência em Brasília. O presidente Lula então fez esse gesto de apoio mesmo ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, chamou todos os magistrados da corte, nem todos vieram, mas a gente pode perceber, o nosso repórter cinematográfico, Francenildo Palácio, fez o registro do presidente Lula conversando com o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, também com o próprio Alexandre de Moraes, estiveram também Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. Ainda passaram por aqui o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o ministro da AGU, Jorge Messias, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Esse jantar, então, acontece, é claro, em meio à lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, também a tarifaço dos Estados Unidos, também os vistos americanos que foram revogados por parte da Casa Branca aos magistrados da corte, uma parte dos ministros. Então, é justamente uma tentativa do Planalto de mostrar
união e também de uma soberania nacional e também mostrar que a justiça não vai sofrer interferências de fora. E olha, vale destacar que essa reunião acontece justamente na véspera da retomada dos trabalhos do Judiciário, tanto que a expectativa é que amanhã, na sessão do Supremo, os ministros façam também alguns gestos e discursos de apoio ao Moraes, mas vale também lembrar que ao mesmo tempo que o Congresso também manifestou apoio e disse que sanções são inadmissíveis, por parte dos parlamentares da cúpula do Congresso, a resposta foi um pouco mais discreta, mais tímida. Agora, então, o governo estuda o que fazer, como reagir. É o que a gente vai ver agora nesta reportagem que a gente preparou. Vamos conferir. O presidente Lula escalou assessores próximos para reforçar a interlocução com a administração de Donald Trump. Na liderança dessa iniciativa estão o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que a gente tem que fazer agora não é ficar se agredindo mutuamente. Não, esse não é o caminho. Nós temos que falar o seguinte, olha, nós queremos sentar mesmo para discutir tudo. Em paralelo, Lula já afirmou que pretende levar a disputa à Organização Mundial do Comércio, numa tentativa de reforçar a importância dos organismos internacionais. A entidade, no entanto, está num impasse diante da recusa dos Estados Unidos em indicar nomes para o órgão de apelação, que dá a última palavra nas disputas comerciais. Numa outra agenda, o governo também se mobiliza para atuar na defesa do Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União, Jorge Messias, prometeu usar todas as medidas adequadas para, segundo ele, manter a soberania do Estado brasileiro. O Planalto não descarta, inclusive, entrar na justiça americana para tentar derrubar o uso da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Parte dos ministros do Supremo ainda defende que a AGU passe a agir em cortes internacionais, numa tentativa de reverter as sanções da Casa Branca. Moraes é o ministro do Supremo mais atingido pela ofensiva americana, mas outros 7 ministros e os familiares próximos deles já tiveram o visto americano cassado por uma alegada perseguição política contra Jair Bolsonaro. Rafael, a partir do noticiário e da participação da nossa repórter, da Luciana, é possível vislumbrar que resposta o Estado brasileiro pretende oferecer ao Estado americano? Dá para, acho que, talvez tentar desenhar algumas linhas de atuação baseado no discurso do presidente Lula em termos de política externa e baseada nos constrangimentos que o governo brasileiro tem, que me parece ser dar um tipo de resposta que não gere escalas maiores e novas retaliações, sobretudo contaminando a dimensão comercial, né? A gente viu pelas primeiras reações uma percepção de que o presidente Lula, mais uma vez, se saiu bem, e não só ele na sua pessoa física, digamos, mas o governo, dadas as exceções que foram mais ambiciosas do que em algum momento a gente chegou a imaginar. De tal sorte que eu imagino recorrer aos organismos multilaterais, porque isso faz parte do discurso brasileiro em termos de política externa, e aí tentar fazer a coisa mais cirúrgica possível em defesa do Poder Judiciário, enfim, dos órgãos institucionais, e aí, em paralelo, tentando manter esses canais de negociação. Agora, o desafio é a arte de fazer isso, porque, como a gente viu, e vocês bem chamaram a atenção na entrada, a justificativa para todo esse imbróglio pode ser potencialmente muito maior do que simplesmente uma questão Bolsonaro, Alexandre de Moraes ou qualquer coisa do tipo. Pode ter uma estratégia de mais longo prazo do governo americano pensando no regime brasileiro. Essa estratégia a qual você se referia ontem, Lorival, você aí em Washington. As palavras do Steve Bannon para o Financial Times são preocupantes nesse sentido. Ele sugere, de fato, que a intenção do governo na Casa Branca é um regime change no Brasil. Aí não há negociação possível. Exato, e o Steve Bannon, ele tem esse papel, né, por meio de um podcast que ele tem dirigido à base MAGA, e ele é um porta-voz desse aspecto, dessa frente na ofensiva do Donald Trump em relação ao Brasil, que é a frente ideológica, né? E expressa muito bem
O que eu tenho apurado aqui, os sentimentos do Donald Trump em relação ao Brasil. É uma situação que é bastante cara para o Donald Trump, né? A chance de caracterizar a esquerda como autoritária e ele como o líder em defesa da liberdade, né? Então essa é uma situação, quase um teatro, né? Com um enredo que é muito importante para ele nesse final de vida e de carreira em que ele quer limpar aquela biografia associada a uma tentativa de golpe, associada ao autoritarismo. E ele espelha essa história, ele projeta isso na tela do Brasil e na história do Bolsonaro. Então, de acordo com a minha apuração, essa é uma questão que vai ficar. E eu vejo, sim, que a questão das tarifas, essa tarifa de 50%, ela tem uma lógica comercial que depois a gente pode discutir. Agora, as sanções em relação ao STF e outras sanções que deverão ser adotadas, essas sim têm esse peso político, ideológico muito bem definido. E como você diz, é um checkmate, né? Como é que um presidente brasileiro vai se sair dessa, né? Vai conseguir negociar a soberania, a independência dos poderes, pelo menos do ponto de vista como o presidente Lula e o grupo dele vê esses conceitos aplicados a esse caso. Daniel, a gente sabe como é importante, sobretudo quando estamos falando de uma crise política, que é o caso dessa, é a coreografia dos personagens, dos atores, dos dirigentes. Está bem clara a coreografia entre executivo e judiciário, por exemplo, até nas imagens que nós acabamos de exibir para a nossa audiência. Como que esses dois poderes, que já protagonizavam uma aliança quase formal em relação a questões de política doméstica, até mesmo tributária, se colocam para fora do país frente ao que foi um ataque a instituições brasileiras, a aplicação da Lei Magnitsky. E o Congresso? William, o que a gente percebe é o seguinte: o Congresso tem hoje um PL mais duro, um PL bolsonarista isolado, sem nenhum respaldo da cúpula do Congresso, com baixíssimo respaldo também do Centrão. Então, algumas pautas que são caras a essa ala, que são, por exemplo, as pautas anti-STF, a anistia em diversos tons, pode ser o projeto original, pode ser aquela anistia light, como foi aventado num projeto mais de consenso. Isso tudo perdeu muita força, porque há um espírito ali de corpo dentro do judiciário, mas também de união das instituições. Até porque esse discurso da soberania nacional é um discurso que as pesquisas mostram que pegou. O governo está confortável de jogar esse jogo. Não pode descalibrar, tem a consciência de que é o momento de esfriar a tensão com os Estados Unidos, mas não há o desejo no governo de perder essa oportunidade, porque o que se reflete nas pesquisas é positivo e o momento é favorável para esse discurso de soberania e é favorável para a aliança do Supremo com o Executivo, mas é favorável também para alguma pacificação do Legislativo com o governo, que era uma relação que vinha também se tensionando ao longo dos últimos meses. O Rafael estava me pedindo a palavra. Fica à vontade, não precisa pedir, não. Não, é porque me ocorreu, acho que a gente não deve menosprezar, pensando nessa relação política, o que a matéria trouxe, o comentário do Steve Bannon em relação ao olhar para o Brasil, né? E aqui talvez sem querer ser excessivamente didático, mas assim, se a palavra for mudar regime, e aí entendendo por regime democrático, aí a coisa ainda é pior, né? Poderia argumentar e falar, olha, os caras não gostam
da esquerda brasileira. A gente já viu isso em alguns outros lugares, uma tentativa dessas figuras expoentes desse conservadorismo e muito filiado ao governo Trump, de, se não influenciar diretamente, mas pelo menos repercutir temas políticos em diversos países, independente de geografia, de nível de desenvolvimento, dá para a gente pescar vários desses exemplos. Aí uma coisa é essa dimensão, tá? Tudo bem, a gente gostaria que trocasse o poder lá. Agora, o problema é se realmente tiver alguma visão ainda mais ambiciosa, e nós estamos falando do regime democrático, e aí entra a questão de reconhecimento de resultado eleitoral, de qual é que vai ser o olhar que o governo americano vai ter para o processo eleitoral brasileiro de 26. Então, aí eles não encaram o regime brasileiro como um regime democrático. Na palavra dos ideólogos e do Maga, como o Lorival também nos descreve a visão do entorno de Trump em relação ao Brasil, este não é um regime democrático, este é um regime de esquerda, um regime dominado, no fundo, por comunistas, que estabelecem via o judiciário uma ditadura que eles quase usam a expressão usada aqui na briga política brasileira, a ditadura da toga. Então, os americanos eu quero dizer nesse sentido, aqueles que estão tomando essas decisões na Casa Branca, encaram o regime brasileiro assim, nesse sentido o regime change. Quer dizer, não, esta esquerda, eu até diria nenhuma esquerda na visão deles pode governar em lugar algum, mas no Brasil especialmente, Thaís. Não, eu queria saber exatamente porque, assim, isso tudo vai... nós já estamos vivendo o período eleitoral, né? Isso já estava antecipado antes do Trump chegar com ter dado esse tiro de canhão no Brasil há quase um mês. E o preço de mercado estava se formando pela percepção do que vai ser a eleição do ano que vem. E o tabuleiro mexeu completamente, né? O Lorival usou a expressão do checkmate, o tabuleiro mexeu completamente. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, olhando para essa antecipação do debate eleitoral, diz que você já está prevendo dessa interferência ou dessa ameaça que Trump pode fazer no nosso processo. Eu acho que a gente está, no fundo, tentando delinear cenários para, o que pode interromper esse processo. A gente já viu que não vai ser fácil, até porque... pelo menos vai ter mais material. Amanhã ou depois vem o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e seja ele ou não só o bode expiatório, só a justificativa formal, isso muito possivelmente abre as portas para uma nova rodada de ações nessa direção. Levando a sério o que a gente está aprendendo agora desses ideólogos americanos, ou pelo menos aqueles próximos à Casa Branca, tem em relação ao Brasil, basicamente nós estamos falando como é que eles vão lidar com a eleição de 26. O que não é propriamente uma novidade, porque quando o Lula ganha no último mandato, os Estados Unidos aí, sob Biden, rapidamente já foram lá, reconhecemos o resultado, aliás, numa jogada combinada. Muito provavelmente uma jogada combinada. Não, a informação que temos é que foi combinada. Então agora não vai combinar. Tinha um celular pronto para receber a ligação do presidente americano como endosso ao processo eleitoral brasileiro, dizendo assim, nós já reconhecemos que o Lula é vencedor. Isso foi feito pelo Biden em uma jogada combinada. Muito possivelmente 26, a depender do resultado, a gente vai ter mais um choque. Por isso que eu acho que não dá para menosprezar o que a gente está discutindo nessa edição do WW, porque pode ser um grande gancho. Achar que uma solução para o comércio, em alguma medida, um esfriamento da borbulha, vai nos tirar da rota de confronto. É mais ou menos por aí. Daniel, gente, mas observem que de 1 a 2 semanas para cá, criou-se uma janela de oportunidade para o governo brasileiro também, que era um governo que praticamente não tinha contato, não tinha canais. Hoje você tem ali Geraldo Alckmin num canal constante, aberto, respeitoso com o secretário de Comércio. Mas o chanceler, que também nunca tinha tido um contato telefônico sequer com o Marco Rubio, foi lá no Departamento de Estado e conversou com ele. Até onde se sabe, foi uma conversa minimamente respeitosa, construtiva, podem não ter nenhum alinhamento, mas criou-se ali um canal. E já tem gente falando também, não sei se pode acontecer, mas tem gente falando que, olha, Lula vai em setembro para a Assembleia Geral da ONU. Nada impede que você tenha um contato ali, e óbvio que exige muita preparação, mas ali é terreno de jogo neutro. Então, Lula não vai ali para o Salão Oval passar pelo constrangimento que o Zelensky ou que o Ramaphosa da África do Sul passou com o Trump. Mas sem mídia perto, sem
holofotes no meio das Nações Unidas, pode haver até algum contato entre os presidentes. Então, é ilusório imaginar que vai haver a construção de um ambiente legal entre os dois governos, como se deu com Lula e George W. Bush. Mas está aberta ali alguma oportunidade para ver esse contato. O que não pode acontecer é deitar em berço esplêndido, como aconteceu ali depois do dia da libertação, que foi feito um contato e ficou só na videoconferência. Vamos pegar uma coisa por vez. Vamos pegar agora exclusivamente a questão política, que o Lorival está me pedindo a palavra. Eu acho que na frente política as coisas não andaram, não estão andando bem. Sem dúvida, na frente comercial, sim. Agora, essa reunião de ontem entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, os sinais que eu tenho não são de que foi uma boa reunião. Hoje eu procurei o Departamento de Estado, porque afinal a gente tem só a versão do Mauro Vieira sobre a reunião. E eles não quiseram falar sobre a reunião, só confirmaram que houve a reunião. Hoje saíram comunicados do Marco Rubio sobre reunião dele com o primeiro-ministro da Romênia, com o primeiro-ministro de um outro país, do Egito, e nenhuma informação sobre essa reunião. E aquela declaração do Mauro Vieira de ontem, de que disse para o Marco Rubio que a justiça brasileira é independente como a justiça dos Estados Unidos, aquilo é um non-starter, né? É quase um tapa na cara, porque o que o Marco Rubio e todo o grupo trumpista afirma é que a justiça americana não é independente, ela é usada pelos democratas, foi usada, weaponized, como eles dizem aqui, né? Usada como uma arma política para perseguir o Donald Trump. Então, eu acho que não dá para a gente... Realmente foi um golaço ter acontecido a reunião, mas pode ter sido um gol contra, pelo conteúdo que a gente sabe do Mauro Vieira, do que ele disse, do que ele próprio disse, e também desse silêncio do Marco Rubio em relação a essa reunião. Deixa eu puxar essa conversa agora um pouco para o que a gente poderia considerar como se comportar-se. Eu queria ouvir você, Rafael, e você, Daniel, inclusive em cima do que você tinha acabado de dizer, Daniel. Você diz, não pode acontecer o que aconteceu lá atrás na área comercial, que se abriu uma janela e não aproveitou, deixou passar. Você disse isso se referindo à questão política. O Lorival nos diz, e ele está atuando super lá em apurar como é que os americanos estão vendo tudo isso, não há essa janela do lado político. Agora, se a gente traz isso para o Brasil e considera o jogo das forças políticas brasileiras, a gente percebeu por parte do bolsonarismo raiz um intento claríssimo de obter o que gostaria, anistia, que beneficiaria sobretudo o chefe do clã, Jair Bolsonaro, e obter eventualmente algum tipo, que nunca ficou claro para mim, não sei se para você, de mexida no Supremo via interferência exterior, não sei muito bem como é que pensaram esse script. Como é que essas forças se aglutinam agora? Olha, vamos lá, acho que assim, do ponto de vista do governo, William, acho que o desafio é fazer algo que não se foi feito no início do mandato Lula. O início do mandato Lula, do ponto de vista da política externa, foi reconstruir pontes que o bolsonarismo não destruiu nos 4 anos, pensando no contato com a comunidade internacional, por diversas razões. De China, na Argentina, Estados Unidos sob Biden e aí por diante. Esse movimento que o Brasil fez em relação, quando ganha o Trump, foi muito tímido. Obviamente que nós estamos falando de um país dos mais relevantes e que, obviamente, não é você que determina o nível de proximidade. Tem que, entre aspas, ver o que o outro lado quer também. Mas, certamente, não tiveram nenhum dos acenos para evitar, olhando do governo, de que a mensagem que chega com mais força na Casa Branca seja a mensagem oficial e não uma mensagem de articuladores não oficiais, independente até da ideologia, que é o que acabou acontecendo e, em alguma medida, nós estamos aqui por conta dessa porteira aberta, né? Eles ganharam por WO, né? O Brasil não estava lá. Né? Durante muito tempo foi essa mensagem. Brasil que eu digo, quer dizer, o governo brasileiro não estava lá. O Daniel faz a sugestão, e acho que é apropriada, que pelo menos do ponto de vista do canal comercial,
já não é mais a mesma coisa. O desafio agora é chegar na parte político-institucional, especialmente o desafio das figuras presidenciais, que parece ser fundamental. Ok. Deixa eu passar para você agora, Daniel. As pesquisas, pelo menos essas mais recentes, indicam que a reação em geral no Brasil ao que está acontecendo isola pelo menos um pedaço do espectro de direita. Como é que ele pretende atuar? A direita ou o governo? A direita. Do governo já falamos, a direita. William, o que eu vejo é que a direita bolsonarista, nesse aspecto, está um pouco encurralada no momento, porque os governadores de centro-direita ali, que disputavam muito o apoio de Jair Bolsonaro, sonhando com uma candidatura, já não dizem tão abertamente que estão sonhando com esse apoio, porque isso passou a ser também um passivo neste momento, esse vínculo tão estreito. E você vê o que aconteceu com o Tarcísio de Freitas ali, de um presidenciável até considerado por boa parte da opinião pública como um potencial favorito em 2026, ele passou a ser um governador que nas últimas 2 semanas quase que se escondeu. Né? Então, existe essa percepção dentro da direita que o terreno de jogo não está favorável no momento, que a pauta da anistia perdeu completamente tração na Câmara e no Senado, e de que é preciso reorganizar as forças. Você ouviu o Daniel sobre a direita? Tem um debate agora que é o seguinte: qual é a oportunidade que isso coloca para o presidente Lula, de qual é a coesão política que ele vai fazer para caminhar até 2026. E aquela oportunidade que ele perdeu, ele chega no governo com uma frente ampla. Ou pelo menos declarando isso. Exatamente. Né? Não, os partidos todos passaram a fazer campanha com ele, né? Simone Tebet chega e o centro também acompanha o presidente Lula. Vem o 8 de janeiro, há uma aglomeração em torno do presidente Lula. Isso vai se desfazendo porque ele foi fazendo um governo de núcleo completamente petista, e isso só fez aumentar nesses 2 anos e meio. Agora, a visão é de que essa crise abre uma outra oportunidade para ele, porque as crises recentes daqui do Brasil estão afastando o Lula cada vez mais do centro. E não estou falando do centrão, eu estou falando do centro moderado, da direita moderada, da esquerda moderada, afastando Lula desse centro. A oportunidade que aparece agora é uma segunda oportunidade do Lula tentar aproveitar politicamente e reformar e reformular uma frente ampla para chegar mais fortalecido no ano que vem. Eu não sei o que o Rafael acha, se isso é possível e se isso é factível. É uma pergunta difícil. Eu ainda tenho um pouco dúvidas nesse movimento, e até juntando a sua pergunta, Thaís, com o comentário do Daniel, eu acho que eu ainda tenho alguma dúvida do como esse jogo dos governadores, que são os candidatos a, entre aspas, personificar o antipetismo em 26, para que lado eles de fato vão. Eu entendo que tenha mais uma cautela, mas ainda assim a gente viu Zema falando de anistia, a gente viu Tarcísio dando uns alunos para anistia também. E acho que isso vai ser fundamental, porque cada vez mais eles vão precisar se resolver desse ponto de vista. Vão fazer um investimento em realmente se deixar de lado esse bolsonarismo, e aí não só o apoio formal, mas teses ligadas a esse bolsonarismo, ou não se sentem seguros de eventualmente disputar 26 sem uma espécie de bênção, apoio, qualquer que é o nome que a gente queira dar, do ex-presidente Bolsonaro e do núcleo familiar. Eu acho que essa vai ser a chave, porque de alguma medida os americanos estão olhando 26 a partir do que vai estar acontecendo entre esse jogo governo e oposição. Então, acho que ajuda, Thaís. Tem um espaço amplo para ter um discurso de maior união aqui dentro, mas me preocupa ainda o papel da oposição, quem vai disputar contra o governo Lula pensando em 26. Esse é, como se diz em inglês, um acontecimento em evolução. A gente vai voltar com certeza a ele.
Queria por hoje agradecer muito aqui a sua presença, Rafael Cortes. Ele é sócio da Tendências Consultoria, professor do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa, do IDP. Boa noite, obrigado, Rafael. Boa noite, muito obrigado.